Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o costume. Na sinagoga, levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Senhor, continue nos abençoando com a tua graça e poder, falando conosco por teu amor e bondade, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Vocês foram abençoados já aqui, digam amém. Vamos aplaudir ao Senhor com alegria. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, quantas bênçãos nós já ouvimos aqui hoje, né? Deus tem abençoado a sua igreja, né? De toda forma, Deus sempre dá uma bênção ao povo. E sempre faz o seu povo prosperar. E isso é extremamente bom. Quando nós lemos esse texto aqui, num culto como este, culto que nós adiantamos, porque no domingo nós não faremos, culto de Natal, então a gente pensa o seguinte: por que Jesus veio? Por qual razão Jesus esteve aqui? É importante a gente tirar do próprio texto algumas informações para responder as nossas perguntas. Por que Jesus veio? O texto que li fala-nos que tinha algumas pessoas, ou melhor, havia gente preso, cativo, havia gente cego, havia gente oprimida, pessoas oprimidas, e haviam pessoas que estavam desacreditando do ano, ou melhor, da vinda do Messias. O próprio texto dá informações para nós. E é interessante como ele fala. E por que essas pessoas eram aprisionadas? Além do que eu não li, mas ele está aqui, ó, dizendo, entre outros, que é para evangelizar os pobres e também curar os quebrantados. Então, havia gente pobre que não era evangelizada, havia gente que não estava, que eram quebrantadas, estavam doentes e precisavam de uma atenção de Deus. E isso é bastante interessante. Então eu quero compartilhar com os irmãos o seguinte: como que essas pessoas viviam antes de Jesus? Nós sabemos que Israel era um país, ou pelo menos se torna depois, um país, é o berço de toda a religião, do cristianismo, do judaísmo, do islamismo. As três maiores religiões nascem lá. A Bíblia, praticamente toda ela, nasce ou surge lá. Os profetas também lá. Os apóstolos, a igreja e, obviamente, Jesus nasce lá. E como é que mesmo assim as pessoas podiam ser jogadas à pobreza espiritual, ou então feridas pela própria religião,
sendo que lá é o lugar ou o berço da religião, se assim podemos falar. Pois é, a religião não trata das doenças da alma. Quem trata é Jesus, é Deus. E o homem sempre quis ser religioso. O judaísmo, precisamente falando, fez todas essas vítimas. Fez pessoas pobres, judaísmo religioso, né? Machucou pessoas, feriu pessoas, aprisionou outras. Quem foram os aprisionados? Podemos falar das pessoas que não podiam participar de uma reunião no templo. Uma mulher, por exemplo, nos seus dias mensais, não podia participar do templo. Um doente, dependendo da doença, não podia participar do templo. Participar de uma reunião do templo. Um leproso não podia participar de uma reunião no templo. Então, muitas pessoas eram oprimidas por esse sistema absolutamente fechado, que não dava lugar, não dava oportunidade para as pessoas poderem adorar a Deus. Além do que, só o sacerdote falava com Deus, ninguém mais. O sacerdote falava de Deus para o povo, levava o sacrifício, melhor dizendo, do povo para Deus. E aquele contato livre que o homem poderia ter com Deus, aquela vontade aquele clamor de dizer, Deus, me ajuda, me socorre, aquilo as pessoas até podiam fazer, mas a religião ensinava, o judaísmo ensinava que Deus não ia ouvir. Então veja como era oprimido aquela população, como o povo era oprimido. E os judeus, ao invés de levar Deus para o povo, muito pelo contrário, trancou Deus dentro do seu cofrinho, colocou dentro do Santo dos Santos e ninguém podia acessar. O sacerdote... Problema nesse microfone, né? Eu acho que é isso aqui, não é? Muito bem. Imagino que seja. E os sacerdotes não resolviam o problema do povo. Então, eu fico pensando e quero compartilhar com vocês. Por que Jesus nasceu? Por qual finalidade Jesus veio? Qual a razão de Jesus estar entre nós? Quando a gente pensa quem nós éramos, a gente tem resposta. Quando a gente pensa no que Deus está fazendo conosco, a gente tem resposta. Quando a gente pensa no que aquelas pessoas eram, o que passaram a ser, a gente tem resposta. E foi exatamente isso que Jesus veio fazer. Ele não nasceu, irmão, para ser servido, como ele disse, mas nasceu para servir. Ele disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E ele serve. De que maneira serve? Ele serve libertando os pobres, evangelizando os pobres. Quem é que quer evangelizar pobre, irmão? É só a igreja. Quando se pensa em pobre, se pensa em que você tem que dar. Do que é que você vai receber do pobre? Aí Jesus diz o seguinte, o Filho do Homem veio para evangelizar os pobres. Olha as pessoas que Jesus ajuntou. Pescador com rede quebrada que passava a noite inteira sem pescar nada. Por exemplo, no caso dos discípulos. Então percebam, irmão, como que o Evangelho de Jesus, ao contrário de muitos que pensam que o Evangelho de Jesus é para rico, o Evangelho de Jesus não só é para rico, mas também para pobre. Ele não faz acepção de pessoas de pobre, entre pobre e rico, até porque no grupo de Jesus, no grupo que seguia Jesus, tinha pessoas pobres e pessoas ricas. Mas Jesus não faz acepção de pessoas. Será que passou pela cabeça daquele cego Bartimeu que um dia ele teria um encontro com o filho de Davi, o rei? Será que passou pela cabeça daquele homem que morava há 38 anos na porta no tanque de Betesda, que um dia o rei
iria até lá para falar com ele? Será que passou pela cabeça daquele homem? Como é que você classifica ou classificaria aquele homem que morava no sepulcro? Às vezes, nós temos dificuldade de conviver com alguém ou de ficar perto de alguém que por algum motivo naquele dia não está bem. Às vezes a gente não tem essa. Eu conheci muita gente, muitas pessoas, algumas, muitas não, algumas pessoas. Durante um bom tempo eu almocei no Bom Prato. Durante um bom tempo eu almocei no Bom Prato. E algumas pessoas que eu conheci diziam assim: eu até que eu gostaria de ir lá, mas eu não vou, porque de repente você está comendo e chega um morador de rua. E aí você até perde o apetite. Eu falei, não acredito que você tem coragem de falar um negócio desse. Para alguns eu disse isso. Se às vezes a gente não tem a coragem de almoçar ao lado de alguém que não teve o mesmo privilégio, oportunidade ou não quis tomar um banho como a gente tomou. Tem gente que não quer por algum motivo psicológico, sei lá. Tem gente que não tem como e tem gente que não pode. E aí a gente faz aquele. Eu não sei quantos de vocês almoçaram lá. Eu já saí muitas vezes daqui da minha casa para ir almoçar lá e já levei a irmã Cida lá. Hoje nós vamos almoçar fora. E fomos ao Bom Prato num dia de feijoada. Mas você vai falar, pastor, você não tem vergonha? Eu teria vergonha de não ter ido e nunca ter dito a você, ter a oportunidade de dizer a você que eu fui lá. E que eu passei anos almoçando lá. E se amanhã eu tiver possibilidade, eu vou novamente. E não importa quem senta ao meu lado, à direita ou à esquerda, não tem nada a ver com isso. Se nós temos dificuldade de enfrentar uma situação como esta, quem dirá que iríamos até o sepulcro para resgatar uma pessoa que mora no cemitério? E ir ao cemitério, partindo daqui do nosso bairro, de onde a igreja está, sendo que a gente tem cemitério aqui pertinho de nós, é uma coisa. Ir a um cemitério atravessando um mar à noite, de madrugada, com ventania, num barquinho, como foram os discípulos e Jesus, é outra coisa. É outra realidade. E ao chegar lá no cemitério, a primeira pergunta que a Bíblia não diz, mas eu imagino que os discípulos devem ter feito para si, é esta: quem é este homem que fez com que Jesus fizesse toda esta maratona para vir aqui libertá-lo? Eu fico imaginando o zum, zum, zum entre os discípulos. Não pense que os discípulos eram mil maravilhas, porque eles disputavam o primeiro e o segundo lugar. Eles queriam sentar uma à direita, outra à esquerda, e envolvia a família nisso. Era um problema sério isso, essa questão. Não era uma coisa tão fácil de lidar. Então deveria ter tido, aqui eu conjecturo, deveria ter tido um zum, zum, zum. Quem é essa pessoa aí? Esse homem quem foi? Para Jesus ter vindo aqui. Agora tire Jesus, tire o homem e coloque a mim, você, e coloque qualquer pessoa do nosso lado. Se nós não temos muitas vezes essa condição de fazer. Eu me lembro que uma certa vez eu estava evangelizando com os irmãos à noite e
conheci uma pessoa na rua. E ele me chamou, ele já estava me observando, esse cara já estava me observando há algum tempo, pelos trabalhos de evangelismo que eu fazia, ele já estava me observando, era um morador de rua. E eu passei com um grupo de irmãos à noite. E ele me chamou. Não me chamou pelo nome, mas me chamou. Falou, irmão, faz tempo que eu olho para você. Você pode fazer alguma coisa por mim? Eu tenho foto dele até hoje, vou publicar. Hoje eu vou mandar para vocês uma foto. Você pode fazer alguma coisa por mim? Aí eu, naquela hora da noite, não podia fazer nada. Eu disse, agora eu não posso fazer nada, mas amanhã eu volto aqui. E aí voltei no dia seguinte, peguei o cara, levei para minha casa. E aí ele toma um banho lá. E a irmã Cida chegou. E aí eu não tinha avisado a irmã Cida que eu ia fazer isso. E aí dei roupa para ele e tudo mais. E morador de rua, né, irmão? Então você percebe que todo aquele hálito que ele mora na rua, odor que ele traz da rua veio junto. E quando a Mancida entrou em casa, ela percebeu. E ela disse, o que aconteceu aqui? E aí eu expliquei para ela. Ok, não tem problema nenhum. A gente, peguei o sujeito, levei o sujeito, dei roupa para ele, tomou banho, comeu e tudo mais. Só que não tinha um lugar. Devolvi ele para o mesmo lugar. Mas saí correndo atrás para onde levar. E achei um lugar para onde levar. Esse cara ficou internado numa casa chamada Esquadrão Vida. Consegui um grupo de pessoas que fosse me ajudar, que me ajudou. Esse cara ficou internado por mais de um ano. E todo o primeiro domingo do mês a gente tinha que visitá-lo na cidade de Porto Feliz. Ou era Boituva, não lembro. Porto Feliz era Boituva, uma das duas cidades. Tinha unidades nas duas cidades. Depois desse período ele saiu. Irmãos, ele era um cozinheiro. De mão cheia. Depois desse período ele saiu. Aí teve uma recaída, levei ele novamente. E assim lutei com esse homem por muito tempo. Até que ele saiu de novo e aí se arrumou e eu não vi mais. Não tive mais informação. Depois de muito tempo, eu soube por alguém que ele estava trabalhando na rodoviária como auxiliar de limpeza. E tinha ajeitado a vida. Eu não sei se ele continuou assim, mas eu fico pensando, se às vezes a gente não quer ter o trabalho com uma pessoa do nosso lado, às vezes do nosso convívio, quem dirá nós iríamos ao tanque de Betesda, um lugar sujo, sem a higiene adequada para limpar um homem, para curar um homem. Nós estamos falando, não estou falando de qualquer pessoa, eu não estou falando de um doador, por exemplo, de alimento, como muitos irmãos, muitas pessoas fazem, pegam um alimento e saem à noite. Eu estou falando de um rei. Quando a Bíblia fala de um rei, a realeza, por onde passa, vocês sabem como é. Vocês têm ideia como é? Por onde passa um presidente da república, como funciona? Imagine um rei naqueles dias. De repente, ele entra, tudo bem, mas ele não estava reinando em Israel naqueles dias de sua vida, mas ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Ele foi ao tanque de Betesda, ele foi ao sepulcro, ele foi à casa de Lázaro para ressuscitar Lázaro, ele foi a todos os lugares. Irmãos, eram pessoas pobres. Então, quando a Bíblia diz assim, ele entrou no templo dos judeus, ele disse, eu vim para evangelizar os pobres. Ele dá um tapa, desculpa a expressão, no rosto
daquela elite religiosa e diz o seguinte: vocês que não cuidam dos pobres, vocês que exploram, vocês que não fizeram nada disso, eu vim para fazer. E eles me ouvem. E tem mais, eu não só vou evangelizar, eles serão batizados no Espírito Santo também. E eu vou dar uma vida nova para eles. Ô irmão, quando eu olho para o dia de hoje, eu vejo como Jesus me resgatou, porque eu estou nesse contexto. Eu vejo como você também foi resgatado. Eu vejo como outros também foram resgatados. Me lembro do irmão. Eu me lembro do irmão, Jonatas, um colega meu, que disse assim: Marco do céu. Ele era um pregador e a gente saía pregando junto na época. Marco do céu. Ele estava abalado quando ele me encontrou e alegre. Ele disse assim: você não tem ideia do que me aconteceu nesse final de semana lá na cidade de Santos. Eu falei: não faço a menor ideia, não estava lá com você. Ele disse assim: eu preguei numa igreja. Ele tinha um filho, não sei se ainda tem, se o filho já era grande, mas o filho tinha um problema, já tinha mais de 11 anos. O menino tinha mais de 11 anos e não podia sequer andar, não andava, não se movimentava, então era carregado nos braços. Aí então ele disse que ao pregar entrou no ônibus, terminal do culto, entrou no ônibus e para ir para a rodoviária. Quando passava para ir a rodoviária ou pegar o ônibus, passou por um morador de rua. E estava ali o morador de rua. E quando ele passou pelo morador de rua, o irmão chamou ele: ô irmão! Aí ele pôs: na paz do Senhor. Moro na rua, mas sou crente, viu? Sou servo de Deus, batizado, não bebo, não fumo, não faço nada disso, sirvo ao Senhor. E eu congrego. Tem mais uma coisa: o Espírito Santo está falando comigo sobre o seu filho. Todo dia ele, pum, o irmão derrubou no chão. Caiu no chão de tanto chorar. Às vezes nós só achamos que Deus usa rico e esquece que Deus usa pobre. Às vezes nós só achamos que Deus usa animais por exemplo, leões, quando ele usa um corvo, quando ele usa uma jumenta. Ô irmão, quem é o nosso Deus? Quem é? É o Deus que me resgatou, é o Deus que te resgatou. No dia de hoje, eu penso o seguinte: no dia que se comemora o nascimento de Jesus, o Natal, eu penso o seguinte: é o dia da vitória daqueles que foram abandonados, é o dia da cura daqueles que foram adoecidos, é o dia da libertação dos oprimidos para a glória do Senhor. Quantos aqui não eram oprimidos pela depressão, oprimidos por qualquer tipo de dificuldade? Quantos aqui não eram enclausulados dentro de uma gaiola, irmão, oprimido ali, e o evangelho chegou, quebrou a gaiola, tirou a pessoa lá de dentro, e ele está aqui. Glória ao nome do Senhor. Então é isso que a gente precisa pensar quando nós pensamos no dia ou no nascimento de Jesus. E é isso que eu vejo nesse texto. Então eu não vou me delongar nesta noite, irmão, mas eu quero dizer que no dia do Natal eu não vejo toda essa... Aliás, eu não penso só nessa história bonita que se conta no dia de Natal, né? Das pessoas trocando presentes, aquela coisa arada. Isso tem a ver com o comércio. Mas o que eu vejo, não só no dia de Natal, mas em qualquer outro dia... Deixa eu tirar isso aqui. O nascimento de Jesus simplesmente foi, irmão, é a marca histórica da libertação de todo ser humano que nele acredita. E é por causa dele que nós estamos aqui esta noite. Não é por causa de mais ninguém, é só por causa dele. Ninguém, eu não morei, não fui morador da porta do tanque de Betesda, não morei em Betânia, nunca fui em Israel, não tenho essa informação. Nasci aqui nesse bairro praticamente, nessa região, cresci aqui, me converti aqui, pastorei aqui. A minha história toda é aqui, irmão. Mas, se posso dizer que eu era um morador do tanque de Betesda, posso.
e conheço alguns aqui que também eram, que ninguém dava nada por você. E Ele deu, glória ao nome do Senhor. Você pode dizer amém? Vamos aplaudir ao Senhor aqui esta noite. Então, quando a gente fala de Natal, quando a gente fala de nascimento do Senhor, a gente fala dessa oportunidade, da libertação, liberdade aos cativos. Gente aprisionada nas mais diferentes dificuldades. Gente aprisionada, irmãos. Olha, e não, quando a gente fala de prisão, não estamos falando só de cadeia. Cadeia como nós conhecemos hoje. Nós estamos falando de prisão dos mais diversos tipos de prisão. Gente presa ao passado. Quantas pessoas presas a uma memória do passado? No passado era isso, no passado era aquilo. Ai, nunca mais eu vou viver aquele tempo. Eu não vou mesmo. Nunca mais eu vou viver aquela história. Não vou mesmo. É por isso que eu penso, entendo, essa é a minha prática, esse é o meu modo de pensar. Compartilho com vocês. Se você achar que é bom, adote. Eu não penso que ontem foi o melhor para mim. Que ontem foi o meu melhor dia. Eu vivi bons momentos. Bons momentos na história. Posso dizer, sim. Vivi momentos interessantes, muito bons, que não saem da minha memória. Alguns marcaram a minha vida. Mas eu não estou fechado no tempo. Travado a ponto de não poder viver mais nenhum. Tudo que eu penso em fazer agora, ou hoje, melhor dizendo, eu tento fazer como se fosse a minha melhor experiência. A Bíblia diz que a palavra, que a vida daquele que serve ao Senhor se renova todos os dias, a força dele se renova todo dia. Eu não posso ficar preso no passado. Há pessoas que não conseguem viver a experiência do novo, de forma nenhuma. Há pessoas que ficam presas lá naquela tribulação. Ah, lá no passado eu fui magoado, lá no passado eu fui arrebentado, lá no passado eu estou aprisionado, estou acorrentado lá atrás, lá não sei da onde, lá não sei da onde, lá não sei da onde. Irmão, com quem nós estamos falando aqui? Por acaso somos filhos de realeza? Nascemos no berço de uma realeza, seja ela qual for, de qualquer império, por exemplo? Não. Os nossos pais quem eram? Quem foram? A maior parte dos nossos pais, quem não teve essa experiência, agradeça a Deus por isso, mas a maior parte dos nossos pais tiveram diferentes tipos de problemas. A maior parte de vocês, como eu, tivemos dificuldades para dormir. Tivemos que dividir o mesmo quarto com 1, com 2, com 3, com 4, com 5 e às vezes até o mesmo cobertor. Diferente de muitos que quando já nasce, já tem aquele quarto bonito, aquele aparato todo, aquela maravilha toda. Talvez muitos de vocês, como eu dormi durante um bom tempo. Meu pai tinha uma edícula no fundo da casa e lá, irmão, era o recanto dos filhos. Todo mundo dormia lá. Era um quarto só, então, não diferente de muitos irmãos, era uma cama de casal ali para as mulheres, era uma cama aqui para mim, outra para o outro irmão ali, e tinha dia, irmão, quando chegava a parentaiada toda, aí você tinha que dividir a cama e só sobrava o que sobrar. Sobrava o que sobrar. Diferente de muitos outros que vivem outra realidade. Tem um quarto separado, tem uma casa muito bem arrumada, está tudo muito bonitinho, tudo muito bem organizado. Você teve que enfrentar isso na sua vida também. Ou não? Teve que dividir o seu Danone com o seu irmão? Teve que dividir, olha lá, uma gotinha com outra com outro. Quando era eu, por exemplo, que a cada hora ia lá comer um pouquinho, deixava o irmão sem. É ou não é? Irmão, então nós tivemos as mesmas dificuldades. Moramos em casa com goteira, dormimos em beliche improvisado muitas vezes. A maior parte é assim, salvo um ou outro aí. Graças a Deus se você foi diferente.
E muitos ainda são assim até hoje. Ainda vivem nessa condição. Basta olhar, quando a gente visita a casa dos irmãos, como é que a gente vai adaptando. A gente vai fazendo um puxadinho daqui, sobe uma escada dali, sobe outra de lá, vai subindo daqui, põe um negócio daqui do jeito. Diferente daquele planejamento, vou casar, vou morar naquela casa, comprei um terreno naquele lugar, o engenheiro, o arquiteto, o móvel está sendo montado, as cores, tudo bonitinho, tudo arrumado. A maior parte de nós, de vocês aqui, não tiveram essa experiência, ou talvez nenhum. Pois bem, irmão, se vivemos assim, isso significa dizer que podemos ter tido traumas lá atrás. Podemos ter tido experiência ruim. Quantas pessoas foram morar com parentes e tiveram mais experiência, com amigos, tiveram mais experiência. Minha infância, pastor, minha infância não foi boa, a minha adolescência não foi boa, a minha juventude não foi boa. Eu não consigo sair daquele passado. Eu estou presa naquela vida. Olha, aconteceu isso comigo, eu estou presa lá. Não consigo sair daquela história. Olha o texto. Ele veio para dar liberdade aos cativos. Você está preso naquele trauma, está preso naquela situação, está preso naquela crise, está preso naquele sofrimento, está preso naquela falta de perdão. Quando eu olho para o Natal, eu vejo a liberdade, glória a Deus. Jesus nos libertou. Ah, pastor, mas eu estou tão fechado, meu coração está tão trancado, não tem problema, tem chave. Ele vai abrir, irmão. Ele vai abrir. Certa vez, se eu não me engano, o pastor João de Oliveira teve uma visão. Acho que foi isso mesmo. O pastor João de Oliveira foi um homem, um pastor assembleano que teve muitas visões. E ele é muito citado, né, como um homem de visão. E contou-nos o irmão que ele teve uma visão e viu um anjo. E o anjo estava com um molho de chaves na mão. Era grande a chave, molho grande de chave. E era um molho de chave. A gente pega a chave de casa, que tem 3, 4 chaves, a gente fica procurando a chave. Tem dia que você chega na porta de casa e fica assim, coloca uma e não abre, coloca a outra e não abre. Já aconteceu isso, coloca a outra e não abre, principalmente quando é tudo igual. É ou não é? Quando são todas iguais. A gente fica tentando a chave, então por isso que eu já estou estou trocando a chave, né? Estou colocando chave, fechadura diferente, com chave diferente, porque assim eu sei, essa dessa, essa daquela outra. Ok. Mas o anjo que o pastor João de Oliveira viu não foi assim, não. O anjo tinha um molho de chaves na mão, mas era uma multidão de chaves, e todas iguais. E aí, numa velocidade, o pastor teve na visão, numa velocidade imensa, o anjo chegava na cada uma das portas das casas, que eram quase todas iguais, pegava o chaveiro, com a velocidade, ia na outra, pegava outra chave e velocidade, pegava outra na chave com outra velocidade, e abria as portas. Aí o pastor perguntou, por que essa velocidade? Aí ele disse assim, porque os moradores estão para chegar a qualquer momento. Escute, irmão, preste atenção, talvez o seu coração está fechado, está trancado, está amarrado, está preso, está colocado dentro de uma chave, tem passado outra por fora, colocado uma cara. Não importa como você está trancado, não importa como você está fechado, o chaveiro do céu vai chegar, vai abrir essa prisão, vai soltar você em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga glória ao Senhor. Por fim, irmão, eu compartilho com você que mais, a última parte, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando eu penso em Natal, eu penso no dia do Senhor. Olha, irmão, nós estamos próximos da volta de Jesus. Eu não sei quando será. Eu espero para agora. Eu tenho muitos planos. Mas eu espero para agora. Se ele não vier hoje, eu tenho planos para amanhã. Deixei algumas coisas lá para fazer. Aí se ele vier, quero saber de nada não.
Quero ir com Jesus. Não tem problema nenhum. Se Jesus vier e você ficar, e eu e a irmã Cida for arrebatado, tem 2 carros velhos lá que você pode fazer alguma coisa. Pode fazer o que você quiser. Não me preocupo com nada. Aliás, não vou querer nem saber. Nem saber eu quero. Alguém aqui vai querer ficar? Hã? Mas normalmente as pessoas dizem assim: esse ano foi ruim. Não vejo a hora desse ano acabar. Quando nós compramos esse terreno aqui em 2000 e cacetado, que eu não me lembro que ano foi, eu dizia sempre assim: não vejo a hora de chegar 2017. Eu acabava logo de pagar o terreno. Acho que nós compramos esse terreno em 2007, 2006, não me lembro, 2008, sei lá. E eu falava assim: não vejo a hora de chegar 2017. Mas tem gente que diz assim: esse ano foi ruim. Tem gente que fala assim: meu Deus, esse ano foi invertido. Esse ano foi um tropeço. Parece que as coisas não deram muito certo para mim, parece que o negócio andou para trás, eu não prosperei, eu não sei o quê, tá. Você já ouviu alguém dizer assim? Aí tem aqueles que dizem assim: vai logo embora, ano de 2020 e tanto, não aguento mais te ver. Irmão, eu tive muitas experiências ruins nesse ano, mas tive muitas experiências muito boas nesse ano. Esse ano que está acabando, eu tive muitas conquistas para a glória de Deus. Eu ganhei um carrinho. Eu brinquei com o meu carrinho, sabia? Eu brinquei com o meu carrinho. Chegou um cara lá esses dias. Você acredita que chegou um irmão aqui, foi lá para brincar com o meu carrinho? Falei: sai daqui. Aí queria brigar comigo por causa do carrinho. Vai brincar com o meu carrinho? Não, deixa eu brincar com o seu carrinho aí, pastor. Então, não, se nem meu sobrinho tá pegando meu carrinho, eu vou deixar você, marmanjo. Mas o senhor tá brincando de carrinho, mas é meu. Deixando o carrinho de lado, irmão, muitas conquistas eu tive. Outras portas não abriram. Não importa. Acertei muitas coisas e errei muitas outras. Mas tem algo que eu preciso dizer. Eu não sei se será ainda esse ano, e nem sei se será o ano que vem, 2023. Mas a Bíblia diz que virá o ano aceitável. Repita comigo: é aceitável. É o ano do Senhor. E eu não sei quando vai acontecer, mas esse ano vai chegar, e eu estou me guardando para ele. Olha, irmão, já apareceu tantos problemas, já apareceram tantas propostas para eu sair da presença de Deus, e eu disse, é como se fosse assim: meu filho, como se alguém dissesse assim: ó, a hecatombe, o fim do mundo é agora em 2022, esquece, rapaz, abandona esse negócio da sua fé, porque, rapaz, olha, se desanda, faz isso, faz aquilo. Eu digo: não, eu estou esperando o dia do meu Senhor, e vai chegar a qualquer momento. Eu não sei se eu vou ter cabelo, eu não sei se eu não vou ter, eu não sei se eu vou estar com sapato, se eu vou estar sem sapato, se eu estou empregado, se eu estarei desempregado, se eu vou estar dormindo, se eu não vou estar dormindo, se a minha casa está bonita, se ela estará escura, se ela está com lâmpada. Eu não sei se essa lâmpada vai funcionar ou se não vai funcionar. Eu não sei se vou estar aqui, se vou estar na igreja, se vou estar na escola. Eu não sei aonde eu estarei. Eu não sei se estarei no trânsito, eu não sei se eu estarei nervoso, eu não sei se eu estarei irritado, eu não sei se eu estarei cansado, eu não sei se eu estarei alegre, eu não sei se eu estarei cantando caminhando eu vou para Canaã, ou se eu estarei dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim porque eu quero quebrar a cara dessa pessoa. Eu não sei como eu estarei, mas do jeito que eu estiver, eu quero estar guardando o ano aceitável do meu Senhor. Eu quero estar guardando a volta do meu Senhor. Aleluia. O diabo não vai me roubar esse ano.
Ele não vai tirar esse ano de mim. Eu estou agarrado no meu Jesus. Eu estou agarrado na minha Bíblia. Eu estou agarrado na promessa do Senhor. Pastor Marco, e se o senhor não ganhar o dinheiro que quer? E se o senhor não conseguir o emprego que quer? E se o senhor não conseguir o que o senhor tanto almeja? Esquece tudo que eu almejo. O que eu mais almejo é estar com o meu Senhor. E Jesus nasceu para me dizer isso. O ano do dia e o dia do Senhor virá. Eu não sei se você espera o dia do Senhor. Você espera? Diga glória a Deus. Quantos crentes já perderam a esperança, irmão? Quantos crentes já perderam a esperança? Não acreditam mais. Quantos crentes não creem mais? O ano do Senhor virá. Ele virá. Eu não sei se você tem essa expectativa, mas ele virá. E a maior alegria e a esperança que eu tenho, irmão, é que eu vou ver Jesus como Ele é. Eu não vou ver o Jesus da história. Eu não vou ver o Jesus do Mel Gibson. Quando esse dia chegar, a trombeta tocar, a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, e a Bíblia diz que ele descerá nas nuvens, a igreja será arrebatada. E quando eu encontrar Jesus, eu não sei como eu estarei, mas eu não vou ver o Jesus do Mel Gibson, feio, inchado. Estou falando do ator, estou falando do personagem, feio, inchado, arrebentado, moído. Também não vou ver o Jesus do Franco Zeffirelli. Também não vou ver, irmão, o Jesus que aparece nas telinhas aí, nos seriados que a gente assiste há tanto tempo. E também não verei o Jesus do The Chosen que vocês tanto estão falando. Não é nenhum desses. Não vou ver o Cristo pendurado no pescoço, que anda pendurado no pescoço, no colo das meninas e no peito do rapaz. Não vou ver o Cristo do Rio de Janeiro, nem de Bom Jesus de Pirapora. Não, irmão. Que Cristo eu vou ver? Eu vou ver o Cristo que João viu. E vou me ajuntar aos milhões de milhões e milhares de irmãos, aleluia, que estão ao redor do mundo, irmão, que esperam também, morreram esperando, e outros comigo, com você, continuam esperando. Vou me ajuntar a todos eles e vamos adorar o nome do Senhor, e ouviremos da sua boca: vinde benditos de meu Pai, possuir o reino que vos está preparado. Aí então eu vou poder entrar naquela cidade e dizer: eu sou realeza, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu sou realeza, eu sou filho de Deus, e eu vou cantar: santo, santo, santo é o Senhor. E nós vamos adorar o Senhor para todo sempre. Permaneça firme, irmão, fica firme. É Natal, é o nascimento de Jesus. Ele nasceu para evangelizar os pobres, ele nasceu para dar vista ao cego, e isso ele me deu. Ele me libertou porque só me evangelizou sendo pobre. Ele me deu vista porque eu era cego. Ele me tirou da prisão que era cativo, e ele me colocou aqui esta noite para, junto de você, dizer: aguenta mais um pouco, aguarda mais um pouco, Jesus está voltando. Adore ao Senhor e fiquemos em pé por um instante, irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Agora, não confunda a paz que Cristo dá com a paz que o Natal propõe.
Qual é o Natal? Esse Natal. Nós até que devemos participar desta festividade, e não faz mal algum no meu pensamento, porque é sempre bom. Mas, irmão, a paz natalina que a boa parte do mundo vai comemorar daqui 2 dias, acaba no dia seguinte. Não é? A paz que aquelas pessoas, que a maior parte das pessoas, que o comércio, que a televisão, que a imprensa propaga paz, paz, e que os artistas cantam paz, no dia seguinte acabou. Não existe mais, é paz de um dia só. Mas aquele que abriu o coração para Deus, e Ele fez morada na sua vida, irmão, literalmente percebe o que é paz. A temperatura está alta, o clima está pesado, o ano inteiro é pressão sobre pressão. Há pouco tempo, agora eu recupero até a fala do Senhor. Há poucos dias o irmão Ivan falou aqui para mim, depois de uma pregação: pastor, essa pregação falou muito comigo. Eu tive hoje no trabalho, o senhor disse assim, eu tive hoje no trabalho aquilo que a gente pode dizer um dia de cão. Porque o dia difícil, mas olha só como é maravilhoso, irmão. Olha, isso pode ter acontecido num dia, 2, 3, 4, 5. Eu não sei quantos dias desse ano você passou tribulação a tal ponto de achar que não ia suportar, mas veio para a igreja. Aí veio para a igreja, ouviu um louvor, ouviu um canto, ouviu uma pregação, orou, e aí novamente o Senhor restabeleceu a tua paz. Por isso que Jesus diz: a paz que eu vos dou, o mundo não pode dar. Aleluia. Ele nos deu a paz. Eu posso olhar para você hoje e dizer assim: irmão, tenha paz no Senhor Jesus. Você pode dizer a mim: tenha paz, porque você crê no Senhor. Mas a televisão não pode dizer isso para nós, porque a paz que ela dá no mundo só dura um dia, mas a paz do nosso Cristo dura para sempre. Olhe para mim, irmão. Jesus nasceu. Ele está aí, Ele está no teu coração. Tenha paz, tenha alegria, seja livre, irmão, seja livre do passado, seja livre dessa prisão, tenha liberdade e adore ao Senhor, porque Ele te dá paz.